Fala, galerinha simpática e intransigente da internet. Sim, estamos aqui novamente hoje para fazer aquela velha cagação de regra que é mostrar os quadrinhos mais importantes, mais relevantes para o meio conforme a década, né? Então, começando o vídeo de hoje que vai falar sobre os anos 70. Muito bem, anos 70, a década da droga, da disco e de muitas outras coisas que fazem mal. Mas quadrinhos, tivemos os melhores, alguns dos melhores quadrinhos foram ali nessa década, alguns dos. Ainda que não reconhecidos. É, exatamente. Claro que são coisas assim, que, claro, que foram refletir nos anos 80, que daí sim foi o estouro da boiada, né? Uhum. Mas enfim, que aqui veio a centelha que acendeu nos anos 60, nos 70 ela brilhou e nos 80 ela explodiu. Então, aqui, essa primeira parte aqui, o primeiro vídeo, vai ser só sobre coisas que tem uma pitada de espaço, né? O Space Opera, coisas que tem uma pontada de Space Opera ou completamente Space Opera. Começando por um quadrinho que aqui no Brasil foi publicado meio, né? É difícil tu conseguir ele, mas Levi nos disse que talvez, né? Talvez, quem sabe um dia vai ter oportunidade, vai trazer pra cá, que é o Quarto Mundo. Quarto Mundo, do Jack Kirby, se for pensar, o run ele é enorme, né? É um ônibus sozinho, né? Eu fiz a burrada de comprar aquilo lá. Doeu, tô ainda pagando, né? Mas, enfim, cara, assim, com 2 daqueles tu constrói uma casa pra 3 pessoas. Ou vai 120 vezes lá no Gruta Azul. Também? O Gruta Azul manda coisa de graça aí que eu tô te fazendo propaganda. Isso, mande quadrinhos pra... Enfim, daí o que é, né? Ele começa, bom, só pra entender um pouco do contexto aí, né? Sai da Marvel. O Kirby sai da Marvel, Gostoso. Ele como sempre, né? O pessoal diz assim que o Alan Moore briga com todo mundo. O Jack Kirby também deu essas briguinhas. Claro que o Alan Moore depois deu aula da briga. It's pushed, I would say that it's my favourite contemporary living author. Mas enfim, o Kirby ele saiu brigadinho da Marvel, chegou lá na DC, né? Quer dizer, chegou na DC. Os caras da DC disseram assim, chega aí. E daí ele disse assim, tá, mas eu não quero tirar o emprego de ninguém. Me dá um negócio aí que vai ser fechado aí, não sei o que. Daí, então tem essa bosta aqui do Jimmy Olsen. Daí ele pegou o quadrinho do Jimmy Olsen e começou um run que foi o Quarto Mundo inteiro, que é a história dos novos deuses. Na verdade foi uma jogada dele, né? Não me põe comprometido com nada que eu quero criar o meu aqui. Usou o Jimmy Olsen como desculpa para abrir uma brecha e botar uma mitologia inteira dele ali. Daí ali nós temos então o Apocalipse, temos ali o Thanos, quer dizer, Darkseid, desculpa. Darkseid, o Senhor Milagre também faz parte disso daí, né? Novos deuses, enfim, cara, é muita coisa e aqui no Brasil, assim, a publicação ela é bem ridícula, difícil de tu conseguir pegar uma história, que seja um arco inteiro. E, enfim, Levi nos prometeu que vai trazer isso aí inteiro. Então, se sair, por favor, comprem, porque isso aí é quadrinho essencial. Certo? Quarto Mundo, do Jack Kirby. Só pra citar o ano exato disso, com licença... 70, 74. De 70 a 74, então foi 4 aninhos de Kirby brincando, de ser feliz. Jimmy Olsen 126, qual que era o número que apareceu o Darkseid pela primeira vez? Daí já é uma pergunta muito difícil. Bota aí nos comentários, não me lembro mesmo. Esse é o vídeo mais difícil porque a gente não estava nascido ainda pra não, eu também não. Isso, bom, dando sequência, agora, anos 70, desculpa você, DCneco, anos 70 a Marvel deu um baile, né? Porque... vai chegar na parte 2, vai ver. Vai piorar. Enfim, daí nós temos uma primeira, acho que é uma primeira mega saga estelar, digamos assim, que é a Guerra Criss-Krull. Verdade. Que então nós temos ali os Vingadores, eles se pegam no meio da briga aí, né? Vem o
os Krees e os Skrulls estão passando pela Terra, fazendo uma treta sinistra. E, enfim, que daí eles acabam no espaço, todo mundo lutando contra todo mundo. Deixa eu fazer um adendo que é muito bacana, que é o seguinte. Os Kree e os Skrull, quando eles começaram essa guerra, foi uma jogada de mestre, é o Thomas, não é? Vai, Thomas. Ele era um fã inveterado e ele simplesmente pegou toda a mitologia que a Marvel tinha e fez, de vez de os heróis serem os proativos, eles vão lá e cria-se a história em volta dos heróis, não. Eles botaram duas raças que eram as que estavam em destaque naquela época, que eram os Kree e os Skrull, ambos saíram pela primeira vez do quarteto. E eles puxaram e fizeram assim, o que aconteceria se eles brigassem? Teriam ramificações na Terra? Teriam. E aí tocaram quem? Os heróis mais poderosos do mundo, que naquela época eram os heróis mais poderosos do mundo, pra tentar impedir. E nessa saga foi usado muito dos personagens que deram origem aos heróis criados pelo Stan Lee. Daí é um pouquinho de spoiler, mas enfim, é anos 70, né? Se tu não leu, me desculpa. Tá um pouquinho atrasado. No final, o Rick Jones invoca todos os heróis clássicos, que é antes mesmo de ser Marvel, né? Deve ser até Time ainda. O Atlas, né? acho que é Time. O Atlas acho que durou uma semana. O Atlas era de 50 Time, eu acho que era Time. Enfim, que veio basicamente todos aqueles heróis que eram os invasores e alguns outros, tipo Visão. Aula de história da Marvel. Enfim, Guerra, Kree, Skrull, Roy Thomas e Salvo Sema. Salvo Sema. E tem Neil Adams, tem uma galera. Sim, que começa, daí acho que tem o Neil Adams no começo e depois... Pra você que é especialista em Marvel, ó, tá sabendo bacana se não leu, hein, ó. Desculpa. Os Skrulls devem chegar no filme do Capitão Marvel e tem alguma coisa sendo arranhada em Agentes da S.H.I.E.L.D. Não chamarão de... Como é que é o nome dele dos Skrull? Chitauri. Não, acho que não. É que Skrull é depreciativo, depois vai ter processo. Não sei. Enfim, e Kree já tá ali no MCU já faz horas. Enfim, Guerra, Kree, Skrull, um grande arco do Roy Thomas, que foi um dos maiores escritores dessa década. Então, seguindo, um outro grande escritor dessa década, que até hoje assim, tem filme dele saindo, quem? Jim Starlin. Que quem não sabe, Nana raspa a cabeça por causa do Jim Starlin, não é por causa do Morrison, tá? Então, o Jim Starlin fez a saga de Thanos, que na verdade começou no Capitão Marvel, que é aquilo que nós vamos falar aqui, que é o Capitão Marvel. 71, essa aí sim. 70 começou, ele pega lá, o grande run é de 73, 75, com o Jim Starlin. É que daí, antes começa o Mike Friedrich. Isso. Daí depois entra o Jim Starlin. É que o Jim Starlin ele entra desenhando e ele vai crescendo até que tudo é dele. Né? Meu. É muita droga, o cara aspira e faz umas... Era LSD puro. Na história secreta da Marvel, ele fala que ele tem essas ideias meio loucas assim com ajudas de psicotrópicos. Que delícia! E nós aqui usamos e não aconteceu nada de bom. Continuamos, né? Só Jujuba. Fica... A gente tá falando daqui pra cá, né? O mesmo ele é só drogas leves. Só não. Enfim, que ele pegou o Capitão Marvel e daí, claro, né? Então eu falei da saga de Thanos, é um dos arcos que ele inicia ali. Mas enfim, que é basicamente o Capitão Marvel na época do Rick Jones, que daí tem claro, né, claro, isso tudo, até a gente falou de Guerra Civil antes por causa disso. De lá vem o Capitão Marvel com o Rick Jones e toda essa doideira aí. Então é um run bem interessante que acaba refletindo na saga de Thanos, que não tá aqui por causa que ele faz muita coisa junto, a saga de Thanos. Loki, Demolidor, até o Demolidor entra. Até o Demolidor entra na parada. Enfim, que pega assim, basicamente assim, na verdade assim, antes que Capitão Marvel, eu deveria dizer assim, pega tudo que o Jim Starlin fez nos anos 70, tu teria que ler. Né? Basicamente é isso. Então, Capitão Marvel, para não falar muita coisa, Capitão Marvel do Jim Starlin, ou qualquer coisa que tenha lá Jim Starlin no desenho, ou no roteiro, ou sei lá, lavando o chão do banheiro, se ele fez nos anos 70, é sensacional. O Starlin era o cara, velho. Ele tinha um controle dos seus personagens, porque ele, como a gente já falou em outro vídeo, ele usava muito a filosofia. E ele trabalhava com aspectos
psicológicos junto, então dá uma profundidade muito grande à obra. Muito bom. Seguindo, X-Men do Claremont. Olha, pessoal, é pra falar do Claremont e daí vocês vão ficar 30 anos falando de Claremont, né? Então é um pouco difícil, mas assim, ó, basicamente é quando que eu tenho o Cockrum, né, pra dar o pontapé inicial, e o Byrne. Essa fase dos X-Men, ela começou em 75? Sim. 75. 75. Começa em 75 e dura mais ou menos até 81, que é o tempo do Byrne sair fora, tá? Essa é a opinião de Adriano Giovanella, tá? Quando que o Byrne sai fora, já pra mim já não Tá começando perde o rumo, né? Enfim, o Cockrum e já com o Len Wein ainda, né? Eles criam uma nova equipe dos X-Men e essa equipe torna os X-Men um negócio muito maior, muito grande, no sentido de que os personagens eles não são mais crianças dos Estados Unidos, eles são pessoas do mundo. Sim, é um grupo globalizado. Então nós Quantos anos temos... tem a globalização? Exatamente. Quem inventou a globalização foi Chris Claremont, Len Wein e Cockrum. Chegou a cortar o vídeo. Então, globalização é um conceito criado por Len Wein, Chris Claremont e Joey Cockrum. Enfim. Meus alunos não prestam atenção. Então o grupo ficou mundial, nós temos membros da África, da Rússia, do Canadá, né? Canadá, que você só se lembra do Canadá nas Olimpíadas de Inverno, quando eles estão jogando chaleira no chão. Então, Canadá ali surgiu o Wolverine. Canadá nasceu em 75. Isso, antes disso era um condado do Alasca. Daí... Meu Deus, é um desserviço à fé geográfica. Não, isso aqui nós estamos falando, não cai na prova, não vamos descer na prova. Por favor, Com certeza isso. não. E, tinha o Noturno também, que era alemão, Sim. né? Alemão, né? É alemão. Isso. O Anjo é de onde? Ah, não, O Anjo era anterior. antes. Esse era um dos molequinhos americanos. Enfim, e cara, assim, daí nós temos grandes pequenos arcos, que é a Saga de Fênix, os Dias de um Futuro Esquecido. Maravilhoso. E entre outros ali, a origem deles eu acho essencial, claro que daí é a Len Wein, mas enfim. Se tu pegar assim, ó, quando que o Len Wein fez a equipe número 2 dos X-Men, até o final de Dias de um Futuro Esquecido, tudo isso aí é topzera, tem chiar, né? Por isso que eu tô falando dentro desse pequeno quadro de Space Opera, porque tem chiar, tem aquela galera do espaço lá, e até tem um cara que tem um uniforme parecido com o Wolverine, umas coisas assim, ó, sensacional, ainda com o Cockrum tem muita coisa boa e o Byrne deixou ainda melhor tudo isso daí. Mais alguma coisa para complementar? Se eu bem me lembro, não sou especialista que nem nosso amigo Patrick, que tem toda essa porcaria fasciculada por cima. Começa no 96 ou 94 e vai até o 142. Então são anos que o Chris Claremont desenvolve os personagens. Antes de jogar eles para brigar, ele faz o desenvolvimento dos personagens. Isso cria uma identificação do leitor com o personagem que deu completamente a fama absurda que os X-Men atingiram. E depois o Marv Wolfman e o Jorge Pérez fazem algo parecido num outro grupo. Eu ia falar já. Mas daí eu vou deixar o nosso querido amigo Fábio complementar. Não, os Novos Titãs, poxa. Que era a contraparte, tanto é que quando houve um crossover entre as editoras, quem encontrou os X-Men foi os Titãs, né? E esse é o único crossover da história dos quadrinhos, do universo conhecido, que não tem briga entre os Novos Titãs e os X-Men. Porque é tão bem bolado que tu lê e tu pensa assim, agora eles vão se pegar no pau, não vão. E o Wolverine tomou o pau do Exterminador. Muito bem, e daí então, aproveitando assim que estávamos falando do Byrne, o Byrne, o que aconteceu? Ele estava, no final ali do run dele com o Claremont, ele estava meio brigado com o Claremont porque ele queria fazer as coisas dele, né? O Byrne ele já estava se crescendo, né? Sim. Lá na fronteira a gente fala se crescendo, né? Não se fronteira, força. Enfim, que ele estava querendo que a história fosse dele. Ele já estava botando muito o dedinho lá e o Claremont começou a se doer. E daí a Marvel disse assim, ó, não, se eles brigarem, nós vamos perder 2 caras. Então vamos fazer assim, ó, Byrne, vem aqui, eu vou te dar um grupo bem bacana pra ti. O que tu acha do Quarteto Fantástico? E daí, ele só fez
Quarteto Fantástico que tem gente que diz que é melhor que o do Stan Lee e do Kirby. Eu não concordo. Eu também não, mas eu acho muito bom e ele elevou o Quarteto Fantástico a um patamar muito maior do que apenas lembrar resemblance com os Desafiadores Desconhecidos. Ele pegou todos os elementos, ou pelo menos os principais elementos que o Kirby e o Lee inventaram, e que o Kirby inventou e o Lee entrou de gato, e ele fez de uma maneira que tu começa na 232, enquanto não chega, eu acho que é 285, 232 e 285, enquanto tu não acaba 275, tu não para de ler. Infelizmente, a Panini parou de publicar, ela publicou os 4 primeiros, seriam 8 ou 9 no total. Quem não comprou isso aí, perdeu, imbecil, compra, porque isso aí é muito melhor. Depois vocês vão ler, o Aaron vai escrever quarteto, vocês vão dizer assim, olha só, o melhor quarteto é do Aaron. Não, mas agora vai ser o do Dan Slott. Vai ser o melhor. Vai ser o melhor. Com a Sarah Pichelli. Vai ser, certo que vai ser melhor. Ninguém vai usar nada que já foi feito. Isso aí. Enfim, que o Burnie, então, só para complementar o que o Nano falou, ele pegou tudo aquilo que o Kirby fez, ele fez um pouquinho maior, digamos assim, né? Incrementou, botou mais flores ao redor. Enfim, que isso tornou ele um quarteto mais popular, porque não é... Assim, se for pensar, ele não era um dos grandes vendedores, assim, né? Tipo como os X-Men mesmo, né? Os X-Men estavam parados até chegar o Claremont lá. Então, ele tornou o quarteto uma coisa muito boa, e que o quarteto, assim, ele tem runs essenciais, assim, é o Kirby, o Burnie e depois o Hickman. Praticamente o Wade fez uma coisinha que outra. Simonson fez algumas coisas. Simonson fez algumas coisinhas. Pacheco. Mas assim, é assim, ó, pontuais. É pontuais, porque assim, ó, o que o Burnie fez, ele fez um run gigantesco, né? Senhor. Então, assim, o quarteto dele nos trouxe muitas coisas boas e também é um dos grandes quadrinhos dos anos 70. E o Burnie sabe escrever personagens ultra mega poderosos, porque no 242 o Thor dá um pau no Galactus. Não acredita em mim? Vai ver. É isso aí, depois o Aaron fez também. Enfim! Enfim, galera, anos 70, primeira parte aqui. Semana que vem, mês que vem, ano que vem, a parte 2. Abraço! Tentaremos não falar de Aaron.